Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, ó Igreja, Senhor, reina de geração em geração. Aleluia. Com esse Salmo 146, eu quero começar esse culto, né? Mais um culto virtual, que possamos colocar a nossa esperança nesse Deus e que possamos todos os dias desejar que esse Deus reine sobre as nossas vidas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Bom dia, né? Para todos da Aliança Bíblica de Porto Alegre. Uma grande alegria estar com vocês aqui nessa manhã, nesse dia. Agradeço muito ao convite do Roberto para estar com vocês. A Aliança Bíblica de Porto Alegre está no meu coração, nos nossos corações, e tem uma ligação de longa data com essa igreja, lá dos anos 83, 84, quando eu morei em Porto Alegre, estudei na ISEF, e nas quintas-feiras à noite, naquele prédio ali, eu conheci no tempo do Hotel Umbu ainda, né, com o pastor Joãozinho, e depois ali com o pastor Ebenezer no novo prédio, né, que ele auxiliou e ajudou a conseguir os recursos e construir. Mas nós nos reunimos muito tempo lá nos fundos, na garagem, nas quintas-feiras à noite de oração. Final de semana eu ia para a minha cidade, em Taquari, e durante a semana eu tinha essa oportunidade de estar com os irmãos lá. Então,
Muitos amigos, muitos queridos que nós tivemos contato aí, o Marcelo Perpétua, a Márcia, o Paulo Fio e a Cléo, e tantos que nós tivemos contato. Inclusive, no início da minha conversão, eu devo muito a uma pessoa especialíssima aí de Porto Alegre, que foi da Aliança de Porto Alegre, que é o Giba Kilsinker, irmão do Paulo, e que foi uma pessoa estratégica colocada por Deus lá no Jansen, nos acampamentos de carnaval que aconteciam lá. E ele foi uma pessoa que me cativou muito pelo seu humor, pela sua alegria, pela vivacidade dele, e foi super importante. Então, é um prazer imenso, é uma alegria muito grande, de fato, poder estar com vocês e compartilhar algo do coração com todos vocês. Então, queria convidá-los, antes de nós orarmos por esse tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que você ligasse a sua Bíblia, que de alguma maneira você pudesse acompanhar um pequeno trecho das Escrituras como introdução. Depois nós vamos para um outro texto muito rico, muito amado por todos nós, e que traz para cada um de nós, eu creio que um complemento a esse pequeno verso de Salomão no livro de Provérbios. Então, Provérbios capítulo 8, verso de número 20. Por favor, o texto nos diz assim: ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Vamos orar? Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, por esse domingo, por esses irmãos. Pai, te agradeço por cada um daqueles que está conosco nesse tempo, e eu quero interceder por eles, por suas vidas, por suas famílias, pela caminhada que tem contigo, Senhor, pelo andar no discipulado do Senhor, aprendendo a ser mais parecido contigo e vivendo essa realidade com o Senhor. Eu peço que tu nos abençoes nesse tempo, aquilo que vamos conversar a respeito dos caminhos, das veredas que temos percorrido e como o Senhor tem nos encontrado nessa trajetória, nessa nossa caminhada de fé, nessa nossa trilha de vida que temos percorrido nesses anos. Pedimos a tua presença, a tua graça e que haja no fluir daquilo que eu for falar, Pai, algo da tua parte, um recado vindo do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho feito uma caminhada devocional já há uns 3 anos, agora em novembro completou 3 anos, em que eu me propus a escrever todo dia um pequeno devocional a partir de um verso bíblico. Eu tomei o livro de João como ponto de partida e estamos caminhando, estou no capítulo 19, quase concluindo o livro, verso por verso. E no meio desse caminho, depois de 1 ano e tanto, começamos Provérbios. E por isso nós estamos agora em Provérbios, capítulo 8, verso 20. E seguimos. E esse ano nós começamos a ler a Bíblia toda, em 1 ano, com o pessoal aqui da BG, da Aliança Bíblica. E também lemos um capítulo, e aí eu comento um versículo desse capítulo lido. Então, inclusive, se você quiser fazer parte dessa caminhada conosco, você só me dá um retorno depois que a gente inclui. E hoje pela manhã, eu tinha esse verso diante dos meus olhos e me chamou a atenção a palavra veredas. E a partir disso, eu então refleti e escrevi algumas coisas que eu passo a comunicar a vocês agora como uma espécie de introdução para um outro momento. E para percebermos da parte de Deus o seu cuidado, a sua proteção, a sua direção, a sua presença mesmo em meio a momentos graves, difíceis, como os que nós vivemos hoje. Eu tive a minha sogra 66 dias no hospital, 33 dias entubada, sedada, em coma induzido,
E agora, essa semana, 2, 3 dias atrás, nós levamos ela para casa, porque ela veio para cá e ficou ainda mais 40 dias antes de voltar para casa, porque ficou com algumas feridas nas costas e está fazendo um tratamento para isso. Então, assim, um momento totalmente novo. E para aqueles que estão vivendo essa situação, eu imagino que alguns de vocês, com parentes, vocês mesmos tenham passado, e outros próximos, amigos, etc., pessoal da igreja, sabem do que se trata isso. Então, eu quero dizer que temos da parte de Deus o seu cuidado, a sua companhia, e mesmo que andemos por essas veredas complexas, em que nós temos talvez poucas respostas para isso, especialmente nas partidas precoces de pessoas que nós amamos tanto, a partir daquilo que nós cremos de quem Deus é, nós podemos encontrar abrigo, aconchego e sustento para essa hora. Ok? Então eu vou falar aquilo que eu refleti e escrevi hoje pela manhã a respeito de veredas. Então, há um paralelo e uma aproximação entre esses dois versos, caminho da retidão e veredas da justiça. Caminho e veredas, retidão e justiça. Quem anda por um, anda pelo outro. Veredas também são rumos, oportunidades, caminhos estreitos, ou seja, indica não só uma trilha a seguir, mas um jeito de se viver. No caso aqui, de forma sábia e temente, justa e reta. É interessante o regionalismo da palavra usada, então, no Nordeste, dessa palavra veredas, no Nordeste brasileiro. Aspas, região que em meio à Caatinga, entre parênteses, entre montanhas, Caatinga, entre montanhas, quer dizer, veredas são regiões em meio à Caatinga, e essa Caatinga está entre montanhas, que apresentam uma grande quantidade de água e de vegetação. Uma síntese, na verdade, do que experimentamos na vida, de modo muito frequente. Caatinga, no tupi, quer dizer mata branca. Isso por conta da sua aparência em tempos de seca. Ela cresce entre as montanhas e é cortado pelas veredas de água e vegetação. Ou seja, é uma espécie de oásis em meio aos galhos secos e espinhentos da caatinga que predomina ali. Trilhemos com frequência por caminhos acidentados, cercados de montes assustadores, espinhos que nos ferem, numa sequidão de alma e sentido, por vezes perdidos nesse deserto sufocante. Qualquer miragem que aparece, facilmente nos pomos a correr na sua direção, cansando, tentando, agarrando o ar em busca de um pouco de água, de sombra, de refresco. Mas não só isso, miragens. Parece ser o príncipe que me salvará do dragão e libertará do castelo. Essa é uma miragem. Ou a princesa que finalmente realizará todas as minhas fantasias. Miragens, como são também o poder, a riqueza e o conhecimento por si só. Talvez até sejam reais. Talvez sejam reais. Mas o gosto que deixam é de maior sede ainda. Queremos sempre mais. E os espinhos seguem rasgando, a língua cola no céu da boca, rastejamos, em nossas veredas não encontramos vereda de abundantes águas e de vegetação verde. Água de verdade, comida que sacia, é disso que o corpo e a alma necessitam. Um e outro, outro e um. Onde está? Onde está? Onde estão esses alimentos? Quem pode me dar isso?
não só de pão vive o homem. Se a água que bebemos e a comida que ingerimos não são suficientes, portanto, o que será que pode ocupar esse espaço? Alguém ousou dizer com todas as letras: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. O que será que ele queria dizer? Que vereda nova era essa que surgia em meio a desertos e montanhas, pobreza e opressão? No meio de tudo isso, no meio dessa pandemia que estamos, o que ele propunha com a sua vida e ensino? Diferente do mártir que morre por uma causa, Jesus era a causa. E não lhe tiraram a vida, por isso ele não era um mártir que foi surpreendido. Ele espontaneamente a deu. E aí, compreendemos isso como o quê? Loucura ou amor? De alguém que se percebeu enganado, traído, decepcionado com o que aconteceu no final do seu ministério, sendo levado à cruz? Ou alguém que conscientemente, espontaneamente, foi até o fim? Até hoje, homens e mulheres tentam explicar. Teólogos de carteirinha ou os mais simples e letrados, todos tentam compreender e entender isso. Quando esta vereda nos alcança, a vida muda. E eu deixo a pergunta, e vou deixar no final: ela já o alcançou? Ela já chegou até você? Você já compreendeu que vereda é essa? Que caminho é esse que está sendo proposto? Tinha alguém na história de Israel que esteve muito perto, se não andou junto com esse Deus que ele conhecia tão bem, que ele chamava de meu pastor. Salmo de número 23. Davi conhecia o seu pastor, tinha intimidade com ele. E Deus intimidade com Davi. E sabemos, e Davi ficou marcado na história, além de muitas histórias, de vencer o gigante, de ser rei de Israel, de tantas conquistas. A maior de todas foi que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Puxa, isso eu desejo, de todo o coração. Desejo que meu coração seja um coração assim, que pulsa, que bate no ritmo do coração de Deus, e que ame e se volte aos outros nessa intensidade. No Salmo 23 nós temos algumas verdades, algumas realidades que são vividas na medida em que nós estamos nesse entorno, nessa proximidade do nosso Deus, que é um bom pastor. E eu chamo ele de bom pastor, o que Davi não faz aqui, mas Jesus mais tarde vai usar como uma figura de uma imagem, né? Uma figura de linguagem para ele mesmo, uma metáfora onde ele se coloca como esse pastor, como esse bom pastor, que dá vida para os seus ovelhas, que conhece as suas ovelhas pelo nome. Aqui Davi identifica nesse pastor algumas coisas muito preciosas, que com certeza dava a ele a segurança que ele precisava em meio a tantos inimigos, em meio a tantos
pecados e tantas ambiguidades do seu coração, tantos contrastes dentro da sua trajetória de vida, né? Das suas alternâncias. Nós lembramos de tantas situações, né? Ele teve uma família muito disfuncional, ele também traiu sua esposa e adulterou com a mulher de um soldado seu, e uma série de situações que foram sendo vividas, mas quando o pecado batia a sua porta, e ele abria para esse pecado, e ele agia de modo contrário à lei, aos princípios de Deus, quando confrontado, seja pelo Espírito de Deus, seja pelo profeta Natan, seja por quem fosse, ele tinha a humildade de reconhecer, confessar, pedir perdão e seguir a sua vida. Isso fica como lição para nós. Então, se nós olharmos para o Salmo de número 23, ele nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Num olhar nem tão aprofundado assim, não é a minha intenção hoje elaborar muito, até mesmo em função do tempo que nós temos, mas eu quero mencionar 10 pontos desse texto, para que você tenha no seu coração, na sua vida, como uma referência de quem Deus é para nós. O nosso pastor, o nosso bom pastor. Então, vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Isso identifica intimidade. Ele é o meu pastor. É o pastor de muitos. Mas eu preciso ter uma experiência pessoal com ele. Quando nós oramos Pai Nosso. Sim. Uma oração comunitária, algo do corpo. Mas também tem aquele momento lá no quarto, onde eu posso dizer: Senhor, meu pastor, tem misericórdia de mim. Me pega nos teus braços, cuida de mim, que a minha alma está sofrida demais, cansada demais. E na sequência a gente vai ver como esse pastor se mostra presente a Davi e quer se mostrar para nós. Ele diz: meu pastor, que nada lhe faltará. Nada. Isso se chama providência. Deus provê a ele o que ele precisa. Não tantas vezes o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E isso Deus sabe. E às vezes não é dando muito, não. Não dando para soprar. Às vezes ele permite que a gente receba bem menos, para que a gente aprenda de fato a olhar para ele e a buscar nele a nossa suficiência. Seguindo o texto, em verdes pastagens me faz repousar. Além de intimidade, além de experimentar providência, ele experimenta o descanso em Deus. O descanso e o alimento da sua alma. Lembrando que aquela palavra que Jesus disse a Satanás na tentação do deserto: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não estava dizendo: não precisamos do pão físico. Claro que sim. Inclusive está na oração do Pai Nosso: dá-nos o pão de cada dia,
que pode ser o pão literal, mas também tem o aspecto do pão espiritual, o pão que vem de Deus e alimenta a nossa alma e que faz com que não se tenha a comida ou qualquer outra coisa que eu julgue básica para mim, maior do que aquilo que Deus nos dá, da sua presença, do seu Espírito, e eu aprendo de que o que é mais importante é o que vem da parte de Deus. Jesus mesmo criticou, quando ele multiplicou os pães e tal, ele disse, vocês não estão aqui, vocês estão me seguindo porque vocês têm outros interesses. E era assim com muitos daqueles que seguiam a Jesus. Qual é o nosso interesse? A gente tem experimentado esse descanso a despeito das situações, das circunstâncias. Nós temos alimentado o nosso coração, nossa alma com a palavra, com conversas que edificam, com vivência de comunidade. Claro, estamos limitados aí pelo distanciamento, em razão da pandemia, mas isso não impede de eu mandar uma mensagem no WhatsApp, de eu entrar em contato num momento de contato remoto, de uma vivência virtual. O virtual não deixa de ser real. Ele só não é presencial, mas ele é real também. Como é a realidade aqui, estou gravando no sábado, você está ouvindo no domingo, mas eu sou de carne e osso, eu tenho algo a comunicar. Então nós temos como nos alimentar de verdade e buscarmos isso uns com os outros também. E a gente não deixar de congregar, mesmo aqui, mas aproveitando os outros recursos que nós temos. O que mais nós vemos aqui? Ele diz, guia-me na vereda da justiça, veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos dá direção também. Ele nos aponta o caminho. Ele nos conduz. Ele vai à frente. Deveria ir, pelo menos. Tem vezes que a gente ultrapassa ele, né? Só que ali na frente a gente ultrapassou ele, ele vai pegar esse caminho e a gente está seguindo reto para o abismo. Nós temos que aprender a seguir a Jesus. Após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é seguir seu coração, não é seguir seu sentimento, não é seguir sua tradição, a sua igreja, o seu pastor. Há um pastor que precisa ser seguido. Ok? Então, já vimos intimidade, já vimos providência, já vimos descanso, já vimos alimento, direção. E agora, gente, o que me inspirou, a partir do texto que lemos na introdução de Provérbios, o que me inspirou olhar para esse texto e falar com vocês é o que nós encontramos aí no verso de número 4 do Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tu estás comigo, Senhor. Seja nessas veredas, no meio das caatingas, das montanhas, das pedras, dos desertos, das lanças que vêm, seja do diabo, seja do mundo, seja de onde vier, o Senhor está comigo. Ou como Jó, depois de passar por tudo o que passou, se arrepender até o pó diante de Deus e dizer, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, os olhos da fé, os olhos do coração, um olhar novo, não acusatório em relação a Deus, mas obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. E eu pude perceber como o Senhor esteve ali comigo também. Nesse vale, na escuridão onde eu só tateava e não encontrava nada, debaixo da nuvem escura, raios e trovões, aquele mar agitado, e o Senhor ali. E o Senhor ali, andando comigo, pelo vale.
Essa é uma grande vantagem que nós temos diante daqueles que estão andando por aí, perdidos e confusos. Nós temos essa vantagem de que, em meio a essas situações, e tantas vezes Ele não nos tira disso, mas Ele vai conosco. Essa é a sua promessa. E vamos lembrar, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E a maior vitória dele foi a morte na cruz. Acabou. A ressurreição disse: basta, a morte não tem a última palavra. Jesus tem. A vitória de Jesus, a ressurreição de Jesus tem a última palavra. Vamos lembrar disso, queridos. Seguindo, então, já caminhando aí para os últimas realidades importantes do Salmo 23, tem mais dois aspectos importantes aqui. Correção e livramento, ilustrados por vara e cajado. A tua vara e o teu cajado me protegem. A vara era batida nas ovelhas para que elas mantivessem o caminho. Então, uma certa disciplina para essas ovelhas, para que elas não perdessem o rumo, para que elas seguissem para o caminho que o pastor tinha para ela, que era o melhor, para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, e pudessem seguir sem percalços. Então, essa vara servia para isso. E o cajado é aquele cajado que vai lá buscar a ovelha que está no penhasco, pronto para cair e tal, e ele vem e nos tira dali. São os livramentos que nós temos. São essas ações milagrosas de Deus para nos socorrer, para nos tirar dessas situações. Depois ele também nos honra diante do mundo, dos inimigos. A honra de Deus é diferente da honra do mundo, tá, queridos? A honra do mundo é eu ser coroado, eu ser vitorioso, eu ter fama, e etc, etc. A honra que nós temos é de sermos chamados filhos de Deus. Há um Deus que não é energia pessoal, criador, poderoso, que vem ao encontro daqueles mais simples. Os que abrem o coração e dizem: Senhor, não sou nada sem ti. Me honra então. Me honra com a tua honra. Não com aquela que está aí ao redor e tantas vezes eu busco. Tantas vezes eu sigo o meu caminho tentando através disso. Ele quer nos honrar. E por último, vamos para o verso de número 6, que nos diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Andar com o pastor, parece que a bondade e a fidelidade, é o que o texto diz, corre atrás de nós, quer nos encontrar, quer nos abençoar. É assim que é o nosso bom pastor. Assim é o Senhor. Assim é o nosso Deus. Ele deseja nos proporcionar tudo isso. E só um coração que foi alcançado por Ele pode experimentar isso de verdade. A intimidade, a providência, o alimento, o descanso, a direção, a presença, a correção, o livramento, a honra e a bondade e fidelidade. Certo, queridos? Então, eu quero encerrar orando com vocês e dizendo: vamos andar por essas veredas, por esses caminhos que Deus propõe para nós. Vamos ouvir a sua voz, vamos ser sensíveis à sua condução como bom pastor. Vamos aceitar a sua disciplina. Vamos gritar por socorro, estender a mão para Ele, pedindo que nos livre do mal, que nos socorra na vereda escura, no caminho, no vale de sombra de morte. Ele tem prazer em fazer isso. Que possamos encontrar essa intimidade do meu pastor para vivermos a vida que temos para viver ainda até que Ele volte. Certo? Seguro estou no
Vamos orar, quero agradecer e vamos concluir então o nosso tempo. Pai, muito obrigado por essa tua rica palavra que nos ensina, que nos capacita, que nos faz, Senhor, trilhar caminhos de esperança, de livramento, de sustento, de conforto. Muito obrigado, Senhor. Há tantos que precisam disso, Senhor. Há tantos ao nosso redor, perto de nós, na nossa casa, na nossa família, que estão sofrendo a dor da apreensão, da angústia de ver seus queridos tanto tempo dentro de um hospital, sem ter ainda noção do que vai acontecer. Ó Pai, cuida desses, Pai. Renova as forças desses que estão cuidando e cura, Senhor, esses que estão padecendo desse mal tão terrível, Senhor. Por favor. E nos dá essa compreensão de que Tu és o meu pastor, e que nada, nada, nada nos faltará. Nos dá essa sensibilidade espiritual, Senhor, e abençoa cada um desses meus queridos que tem ouvido essa mensagem nessa hora. Sou grato e obrigado pela Tua presença, mais do que tudo, pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe. Um ótimo domingo para vocês. Aproveitem em família e até uma nova oportunidade. Deus abençoe mais uma vez, pastor Roberto, e aos demais queridos, aos presbíteros. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço.